Oi gente, bom dia! Vamos para a nossa aula inicial sobre conteúdo de evolução do nosso livro 3 de Biologia B. É a aula 25 e 26 e a gente vai tratar um pouco dos aspectos e dos conceitos de fixismo, transformismo e os conceitos e exemplos das leis de Lamarck, tá? Que ficou conhecido como Lamarckismo. Primeiro, vamos entender um pouquinho os aspectos evolutivos, né? Em que se baseia, em que está pautada a evolução. A evolução hoje, né? Os conceitos hoje que nós temos, que nós conhecemos de seleção natural, do neodarwinismo, né? Que é a associação dessa seleção natural com os aspectos da genética, né, de mutações, de recombinações gênicas que geram as adaptações que levam a essa seleção natural, né? Então, hoje nós já temos conceitos bem claros, mas antes não haviam esses conceitos, né? Antes o pensamento era outro, era um pensamento ainda dominado muito pelos dogmas religiosos, né? Então, a gente precisa entender um pouco essas questões. Então aqui nós temos um aspecto evolutivo ou uma árvore filogenética dos primatas, né? Que são os nossos, que é o grupo ao qual nós fazemos parte. Então é a evolução dos primatas. E aí eu venho com uma pergunta inicial nessa aula. E aí, o homem veio do macaco? Né? Que essa foi uma das questões mais fortes em relação à evolução e uma das perguntas que tentou, durante essa formulação e conceituação dos aspectos evolutivos, principalmente quando se trata do ser humano, foi uma das perguntas pegadinhas assim para poder cair por terra ou enfraquecer as teorias evolutivas, tá? Mas se o homem veio do macaco, por que ainda existem macacos? Porque todos os outros macacos não tiveram, né, essa transformação em homem, né? A gente explica isso porque cada indivíduo, cada espécie, no caso, tem uma história evolutiva, inclusive dentro de todos dos primatas, né? As várias espécies de macaco, existem essas várias espécies de primatas porque elas passaram por processos evolutivos moldados pela seleção natural, pelos fatores evolutivos, né? Ao longo de toda a história e continuam passando por processos de evolução, tá? A evolução, ela não é estática, ela é dinâmica e ela é contínua, ok? Então, a gente traz um pouco essas questões filogenéticas. Então, a árvore filogenética é um meio gráfico, né, de nós representarmos como que uma espécie ancestral, ela deriva, né, ela dá origem a outras espécies, tá ok? E aí, nós temos aqui, ó, aquela famosa figura da evolução do homem, né? Nós temos os primatas, que é um procônsul, que é um ancestral hipotético do ser humano, até o Homo sapiens, que é a espécie humana. Se fosse dessa maneira que a evolução tivesse ocorrido, todos os primatas, eles obrigatoriamente teriam ter se chegado até o Homo sapiens, mas não foi isso que aconteceu. Aqui eu coloquei só para nós entendermos qual foi a evolução humana. Então, o procônsul, que foi a nossa espécie ancestral primata, seguido do Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e mais recentemente no Holoceno, né? Que é a era que nós nos encontramos, o Homo sapiens, que é a espécie que nós, a nossa espécie, tá ok? Então, de onde vêm os aspectos evolutivos? Aqui eu tenho o exemplo da Lucy, tá? A Lucy, ela ficou, inclusive, mais recentemente, né? Retomou a existência dessa ancestral. Então, é um fóssil de Australopithecus afarensis, tá? Datado de 3,2 milhões de anos por aí, que foi descoberto numa
num local australiano, né, na Austrália, e ficou conhecido como Lucy porque na época, na hora que o cara descobriu esse fóssil, né, os restos desse primata, ele estava escutando Beatles, né, The Beatles, a música Lucy in the Sky with Diamonds. Vixe, tô até boa no inglês, mentira. Ok? Então, foi o primeiro indício mesmo, né, e a reconstrução filogenética desse ancestral e associação com o Homo sapiens, tá? E aí, enfim, nós temos aqui a nossa evolução, uma brincadeira aqui da nossa evolução, né, desde o rapaz solteiro até o homem casado, né? Mas é uma brincadeira só para associar aquela imagem que a gente tinha anteriormente. E aí a gente vem para os primórdios desse processo evolutivo, que na realidade é uma teoria que ficou conhecida como fixismo ou teoria fixista, tá? Nós temos duas teorias bases, assim, que estão no primórdio desse desenvolvimento e que estão em contraponto com as teorias evolutivas, que é o fixismo e o criacionismo, e de outro lado nós temos as teorias transformistas e evolutivas. Qual é o contraponto, qual é o embate dessas teorias? Porque o criacionismo traz a ideia de que o planeta Terra e todos os seres vivos, né, todos os seres que estão nesse planeta Terra, eles foram criados por um ato divino. A teoria, ela não fala claramente Deus, fala um ato divino ou uma energia divina, certo? E o fixismo, ele complementa essa teoria criacionista, que ele traz a ideia, o fixismo traz a ideia de que todos os seres vivos que foram criados por esse ato divino, ao longo do tempo, eles não mudam. Eles são, por exemplo, aqui no início da formação do planeta Terra, e aqui hoje, essas borboletas ao longo desses milhões de anos, elas nunca passariam por modificações, tá? Então, o fixismo, ele trabalha em cima da ideia da imutabilidade. Os organismos vivos são imutáveis, eles não variam, independente dos fatores ou do que haja sobre eles, tá ok? Então, essa ideia permeou e dominou muito tempo o pensamento científico, né? Até surgir os outros tipos de teorias que aí já estavam pautadas na teoria evolutiva, tá? Então aqui é só pra gente mostrar essa ideia mesmo do criacionismo e do fixismo, né? Que uma energia divina ou a mão divina, um ato divino criou tudo e todos, e esses seres, eles ao longo do tempo, eles são imutáveis, eles não mudam, tá? Então, a gente, durante o processo de formação dessas ideias, né, a gente entende que há um grau de complexidade, há um aumento do grau de complexidade, tá? Essas ideias de aumento de grau de complexidade, elas são baseadas no transformismo. Qual é a diferença do transformismo para a evolução, para a teoria evolutiva? Que o transformismo, ele considerava que os indivíduos, eles, ao longo do tempo, eles poderiam mudar, adquirindo uma maior complexidade, tá? Aqui nesse transformismo entra, por exemplo, as teorias de Cuvier, do catastrofismo. E essa complexidade era dada, né, por eventos catastróficos, né? Ocorreu uma catástrofe, excluiu os seres que eram mais simples e permaneceram só os seres que eram mais complexos, tá? Então, ao longo do tempo, iria ganhando uma complexidade. Mas essa teoria transformista, ela tem alguns erros graves. Por quê? Se a gente pensar nesse sentido, do mais simples para o mais complexo, a gente traz uma ideia errada de que os seres mais simples, eles são inferiores
e de que o homem, aqui ó, representado, de que o homem era um ser superior. Então é uma ideia muito egocentrista, né? Então é uma ideia que era realmente vigente na época, né? Que o homem era o ser superior, o homem era o ser complexo, o homem era o ser perfeito, tá? Então, se a evolução se processasse dessa maneira, a gente poderia associar essa evolução como uma escada, uma escadinha mesmo com cada um dos seus degraus, certo? Então, esse degrau, cada degrau representaria um tipo de animal. Então eu tenho o degrau mais baixo, né? Tem os animais mais simples. À medida que eu vou subindo um degrau após o outro, eu chego no ser superior, que seria o homem. E a evolução, ela não se processa dessa maneira, tá? Por isso surgiram as árvores filogenéticas em forma de ramificações, e essas ramificações elas mostram que cada indivíduo, cada ser, cada espécie na realidade tem a sua história evolutiva, né? E nenhuma é mais importante ou menos importante, ou mais superior ou menos superior do que a outra, tá ok? Então é importante que a gente tenha esses conceitos. E aí a teoria evolutiva, as teorias evolutivas, elas surgem para explicar como que ao longo do tempo se construiu a nossa biodiversidade, ou seja, como que a gente tem, por que que a gente tem tantos bichos, tantas plantas, tantos micro-organismos, tantos seres vivos no planeta? Porque esses seres vivos, eles vivem em ambientes diferentes, eles vivem em condições diferentes e eles passam por processos evolutivos diferentes, certo? E a teoria evolutiva tenta explicar, ou explica essa diversidade, essa variedade, tá? Então aqui ó, o fixismo foi uma doutrina ou teoria filosófica, né, bem aceita aqui no século XVIII, propunha que todas as espécies, por poder divino, haviam sido criadas tal como são e permaneceriam assim imutáveis. É o termo sinônimo de fixismo, por toda a sua existência, sem que jamais ocorressem mudanças significativas na sua descendência, tá? E aí, essa teoria fixista, ela está baseada, né, no criacionismo, né, que a criação divina, no espontaneísmo, que os seres vivos se originaram da matéria inerte em condições especiais. Esse espontaneísmo aqui é o que a gente conhece como a abiogênese, certo? E o catastrofismo de Cuvier, que é a evolução por meio de catástrofes e por intervenção divina, né? Ou seja, a ideia lá do dilúvio, por exemplo, né? Ou alguma ação divina vai e joga manda uma catástrofe na Terra e devasta aqueles seres, tá? Então seria mais ou menos esse o conceito de fixismo. Já o evolucionismo, né, ele trabalha em cima dessas duas outras teorias, o transformismo, que já aceita que os indivíduos eles mudam ao longo do tempo, e as ideias de Darwin, as ideias de Lamarck, né, que vieram primeiro que as ideias de Darwin. Então nós temos aqui dois teóricos bem importantes quando a gente fala de teoria evolutiva: Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin. Jean-Baptiste Lamarck, só para a gente conhecer um pouquinho a história dele, né? Nasceu em 1774 na França, morreu em 1829 também na França, em Paris, e foi um dos pioneiros na ideia evolutiva. Jean-Baptiste Lamarck, ele ainda acreditava na abiogênese, tá? Mas mesmo ele acreditando que os seres podiam ser originados a partir da matéria inanimada, da matéria morta, ele já acreditava que esses seres poderiam evoluir a partir da interação com o ambiente, certo? Então, Lamarck, ele defendia que os seres vivos, eles provinham de outros seres vivos e cada espécie ocupava um lugar na sua escala natural, na escala evolutiva. Tá? E essa teoria foi elaborada em 1809
E ele postulou duas leis principais, que ficaram conhecidas como Lei do Uso e Desuso e Lei de Caracteres Adquiridos. Qual é o conceito dessas leis? A Lei do Uso e Desuso dizia que as partes do corpo extensivamente usadas por um organismo, elas vão se desenvolver, enquanto aquelas que não são usadas, elas vão atrofiar. Vamos imaginar uma situação. Lamarck dizia que se eu estou o indivíduo, né, a espécie está num ambiente, né, no meio ambiente, ali, num ambiente X, com condições X, né, se esse ambiente ele sofre alguma modificação dessa condição ambiental, ou esfriou demais, ou esquentou demais, ou faltou recurso, né, comida, qualquer que seja a alteração, se houve uma alteração ambiental, essa alteração ambiental vai fazer com que essa espécie desenvolva alguma estrutura física mesmo, certo? Vai desenvolver alguma estrutura. Se ao longo do tempo essa espécie utilizar muito essa estrutura, ela vai desenvolver e vai, né, permanecer. Se essa estrutura, né, não for muito utilizada, ao longo do tempo essa estrutura vai sendo atrofiada até ser perdida, tá? Então, o exemplo que a gente conhece muito é o exemplo da girafa, mas eu vou trazer outros exemplos aqui para vocês. Por exemplo, as aves pernaltas, tá? Então, essas aves pernaltas, elas viviam e os patos, né, também aqui o exemplo de aves pernaltas, tamanduá, a questão das aves, né, então os patinhos antes, eles viviam só na terra, tá? Então não tinha interdígitos, que são essas membranas entre os dedinhos. Quando eles passaram a nadar, a viver, né, ou explorar o ambiente aquático, eles desenvolveram essas membranas entre os dedos, né, o famoso pé de pato, né? E essas membranas, como elas utilizavam muito essas membranas, porque eles ficavam nadando o tempo todo nessa água, essas membranas elas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, tá? Então, os pés para nadar, então desenvolveu essas membranas nesses pezinhos. As aves pernaltas, né? Então são aves que têm as pernas bem finas e bem longas. Significa que essas aves, para elas evitarem molhar as penas, elas ficavam esticando essas pernas, tá? E aí ao longo do tempo a perna esticou. Os tamanduás também são exemplos, né? Já que eles se alimentam de formigas, ele ficava colocando a língua, né, cupins e formigas, colocando a língua nos cupinzeiros e nos formigueiros, e à medida que eles iam esticando essa língua ia ficando cada vez maior, tá? Então essa é a lei do uso e desuso. Já a lei de transmissão de caracteres adquiridos trabalha no sentido de que se esse indivíduo desenvolveu essa estrutura e ela permaneceu nele, quando ele tiver os descendentes, ou seja, os filhos, essa estrutura que ele desenvolveu vai passar para os filhos dele, certo? É como se, por exemplo, eu tenho tatuagens, eu não nasci com tatuagens. E se a ideia de Lamarck fosse verdadeira, meus filhos nasceriam com as minhas tatuagens. Isso hoje a gente sabe que não é verdade. Mas por que na época isso perdurou? Porque não se tinha ainda noções de genética, de hereditariedade, tá? Então o conhecimento científico era muito empírico, não tinha experimentação. Era muito na área da argumentação e das ideias, tá? E aqui a gente tem o exemplo das girafas, que é o exemplo mais comum, que as girafinhas tinham, só existe segundo a teoria de Lamarck, as girafas, elas todas tinham um pescoço curto. À medida que elas esticavam esse pescoço para alcançar alimento cada vez mais alto nas árvores, elas ficavam com o pescoço cada vez mais longo e passaram essa característica para as próximas gerações, para os filhos, tá? Hoje a gente sabe que isso não é verdade, né? Aqui eu trouxe o exemplo, né, das mulheres indonésias
né, que colocam essas argolas, né? Poderia a gente associar o exemplo da girafa? Não, porque não é que elas vão ficar com o pescoço mais longo, o pescoço delas continua normal. Só que essa acúmulo de argolas de ouro, de ferro, né, faz com que os ombros delas abaixem. Então dá a impressão visual de que o pescoço é mais longo, tá? E se essa senhora tiver uma filhinha, essa filhinha dela não vai ter o pescoço longo como, né, a sugestão, tá ok? Então, resumo das ideias de Lamarck: as mudanças ambientais geram novas necessidades que vão gerar novos hábitos de vida. Se esse indivíduo, ou novas estruturas, se esse indivíduo utiliza muito essa estrutura, ela desenvolve; se ele não utiliza, ela atrofia e é perdida, tá? Essas mudanças no organismo podem ser, de acordo com as ideias de Lamarck, transmitidas para os descendentes. Porém, a gente tem que levantar os pontos negativos, tá? Ponto positivo das ideias de Lamarck é que ele foi o primeiro a formular ideias evolutivas. Pontos negativos é que a lei do uso e desuso, ela não é verdadeira para todos os órgãos, tá? E nem esses órgãos eles vão sofrer regressão da maneira como ele postulou. Além disso, as características elas são passadas de pai para filho de forma hereditária, através da herança genética e não da aquisição de uma característica ao longo da vida, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Nas próximas aulas a gente vai ver a teoria de seleção natural de Darwin e fazer uma comparação com as teorias de Lamarck, tá ok? Então, tchau, até a próxima aula.